Olá, investidor, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde eu vou te explicar aí como você deverá preencher a planilha que eu acabo de disponibilizar para você sobre gestão de investimentos. Bom, a princípio aí essa planilha está com bastante números, tem muita coisa aí, mas não se preocupe. Deixa eu te explicar primeiro como ela está estruturada, como que você faz a leitura de cada informação e em seguida eu ensino a você preencher. Então vamos lá. Então a planilha ela tem basicamente 4 pontos. Essa primeira que é o seu capital, aqui é a evolução dos seus investimentos, aqui é um mapa de distribuição do seu patrimônio, que eu particularmente costumo chamar de mapa de calor, e aqui é a evolução dos seus investimentos. Vamos por partes. Primeiro, nesse ponto aqui, isso aqui primeiro só estão com os dados fictícios só para você ter a sensibilidade e é claro para você conseguir preencher aí da melhor forma. Então, como que funciona? Nesse primeiro quadro aqui, eu listei 10 tipos de investimentos em que você vai preencher. Então vamos supor, tá? Aqui você vai descrever qual que é o investimento em que você tem, qual que é a descrição desse seu investimento e qual que é a categoria que ele pertence. Então vamos supor, eu tenho aqui um tesouro direto, uma NTNB, que é o vencimento 2035, é um investimento que ele é classificado na categoria de renda fixa. Quando você colocar em renda fixa, tem uma flechinha aqui que você vai poder clicar e selecionar. Então, Tesouro Selic, liquidez diária, e aqui você coloca as informações que você achar interessante, tá certo? Aqui nessa parte de investimento, eu sugiro que você coloque de uma forma bem sucinta. Por quê? Porque são as informações que vão aparecer no mapa de calor. Então vamos lá. Então aqui você vai preencher de acordo com os seus tipos de investimento, tá? Então pode ser tanto renda fixa quanto CDB, tesouro direto, fundos de investimento tanto em renda fixa, multimercado, ações, carteira de ações, fundos imobiliários, day trade. Você vai preencher da sua melhor forma possível. E em seguida, você vai colocar o quanto de capital você tem alocado em cada tipo de investimento como esse. Então perceba que aqui já tem uma carteira inicial, perceba que já tem uma breve coloração cinza. São as informações em que você vai preencher. Então nesse primeiro quadrante você vai preencher tudo, tá certo? A partir de agora você vai começar a preencher apenas o que tem a cor cinza. Então vamos lá, carteira de investimento. Quanto que eu tenho em tesouro de NTNB? 4.000, 3.000, então você vai preencher. Tá? E aqui você vai ter o capital, o percentual que está distribuído para cada capital. Então esse daqui é o primeiro quadro. Vamos para o segundo quadro. O que eu sugiro? Tá? Esse segundo quadro aqui é justamente o acompanhamento que eu faço semanal dos meus investimentos, tá? Então aqui você vai preencher, ó, primeira semana, nesse caso eu estou gravando e exemplificando o mês de março de 2018, mas aqui você vai colocar, tá? Você vai preencher aqui em cima primeira semana, segunda semana, terceira semana e é claro colocar os dias respectivos a cada semana. Então vamos lá. Então eu particularmente faço isso aos domingos, tá? Fique à vontade, mas é interessante que você venha preencher aí depois que fecha o mercado na sexta-feira, sábado, domingo, que você já vai ter essas informações na sua corretora. Então vamos lá. Então vamos supor, esse é seu primeiro capital, seu investimento, qual que é o saldo dele depois de ter passado uma semana? Era 4.000, você vai lá e preenche com 4.007. E aí você vai preenchendo com o saldo de cada investimento. E aí, só para você ter um detalhe, aqui embaixo, essa minha última linha, são as operações de day trade. Então você vai preencher normalmente a primeira semana quanto que você ganhou em cada investimento e qual que foi a evolução da sua carteira por investimento, tá certo? O quanto cada investimento ele cresceu comparado ao capital inicial. Então, exemplo, day trade de 4 foi para 450, ele valeu 3%. Aí aqui você tem fundo imobiliário de 8, foi para 8,15 e assim sucessivamente. Como que você vai preencher? Então você vai preencher a primeira semana, você vai preencher a segunda semana, você vai preencher a terceira semana, a quarta semana e a quinta semana. Aí acabou, tá? Aí acabou em que você vai ter a sensibilidade de como o seu capital ele será rendido. Então perceba que aqui, depois nessa coluninha, eu tenho o saldo final do mês, tá certo? Então eu vou ter aqui, ó, para cada tipo de investimento, esse aqui eu ganhei 41, 31, 29, 40, 30, 100 e o day trade. Então aqui você vai conseguir ver o quanto que rentabilizou cada investimento seu separado por linhas. Beleza, até aí tá tudo bem, essa foi a segunda etapa de você preencher esses dados. Aqui embaixo você vai conseguir entender como que o seu capital está diversificado. Então ele vai puxar as informações de acordo com o que você preencheu nessa categoria. Então essa minha carteira tem 74%
de capital destinado para renda variável e para renda fixa 26%. Aqui que entra um ponto que eu acho bastante interessante. Essas informações você não vai preencher nada, tá? Então aqui você vai começar a entender o quanto que a sua carteira, o quanto o seu capital ele está rendendo por semana e você vai conseguir ver o acumulado no mês. Então vamos lá. Então só para você entender, na semana 1 você preencheu com essas informações. Se você descer um pouquinho aqui, você vai ver o quanto que você teve de rendimento na semana. Então, nessa semana, a minha carteira ela me proporcionou rendimentos aí de R$ 223,62. Se você analisar o quanto que o seu capital foi depois de você ter analisado a primeira semana, ele foi para 50.223. Então você vai ver o quanto que a sua carteira rendeu na semana e quanto que o seu capital ele está acumulado. Então a minha carteira agora tem 50.223 reais, com o meu acumulado da carteira está rendendo 0,45%. Na segunda semana você vai preencher também novamente, tá? Com os dados principalmente de day trade ou com seus investimentos aleatórios, e aí você vai ver quanto que você ganhou na segunda semana, tá? O quanto que a sua carteira ela se valorizou na segunda semana e quanto que o seu capital ele está acumulado. Então perceba, o seu capital inicial era 50 mil, foi para 50.223 na primeira semana, 50.430 na segunda semana, acumulando aí uma valorização de 0,86, e aí você vai conseguir ver, ó, na terceira semana você ganhou R$480, o seu capital foi para X, na quarta semana você ganhou R$700, o seu capital foi para Y, e assim sucessivamente. Aí que entra a mágica que eu particularmente acho bastante interessante. Aqui você vai ver o quanto de fato você ganhou na sua carteira. Então perceba que você ganhou um pouco em cada investimento, tá? Só para você entender que é uma formulinha de soma. Então a sua carteira, de uma certa maneira, você ganhou 3.227. Então isso aqui são informações gerais, tá? Então quanto que a tua carteira de fato ela rendeu? Ela acabou rendendo 6,65%. Perceba que eu tive retornos em vários tipos de investimento e um desses retornos eu acabei crescendo mais a minha carteira com especulações na bolsa de valores. Então você vai conseguir ver o quanto que a tua carteira está rendendo por semana e o quanto ela está rendendo no seu acumulado. Descer aqui um pouquinho, tá? Essa distribuição de patrimônio que eu chamo de mapa de calor. Como que o seu patrimônio ele está distribuído? Então você começa a entender, tá? Isso aqui é para você ter uma visão geral, tá? Pô, eu tenho no Tesouro Direto 8% da minha carteira, carteira de ações 10, fundo imobiliário eu tenho 14, um outro fundo 16, um outro fundo 16, um fundo multimercado de 10. Day trade eu uso 8% da minha carteira, fundo de renda fixa 6, Tesouro Selic, CDB, e aí você vai conseguir entender qual que é o percentual, qual que é a representatividade de cada investimento seu. Por que eu acho esse quadro importante? Para você entender quais são os riscos da sua carteira. Eu não acho interessante você correr um risco totalmente desproporcional, tendo 50, 60, 70, 80% da sua carteira focada apenas no day trade ou operações especulativas. É sempre importante você entender que esse mapa ele vai te mostrar que cada quadrante desse você vai ganhar dinheiro. Então aqui eu ganho um pouco, aqui eu ganho um pouco, aqui eu ganho um pouco, aqui eu ganho um pouco. Então você vai ganhar um pouco em cada tipo de investimento. E um deles você vai utilizar para você fazer operações especulativas para poder avançar um pouco mais o seu patrimônio. E aqui você vai conseguir acompanhar a evolução do seu capital, o quanto que você ganhou por semana, e aí você vai entender que o seu capital ele cresce, então você vai ter o crescimento sustentável. Então só para você ter uma ideia, eu vou limpar aqui, ó, só para você entender, ó, estou limpando, deletando, tá? Você vai deletar as partes cinzas aí da sua planilha, que são os preenchimentos semanais, e perceba que a sua planilha teoricamente ela ficou zerada, né? E aí você vai preencher de acordo com o que você quiser. Então vamos supor, eu tenho uma carteira um pouco menor ou uma carteira um pouco maior independente. Vamos supor que eu tenho R$5.000 em cada investimento, só para você ter uma sensibilidade como preenche. Ó, 5 mil, 5 mil, 5 mil. Eu tenho aqui um fundo de mercado R$5.000, CDB eu tenho R$3.000, eu tenho aqui em carteira de ações eu tenho R$10.000, tá? Eu vou ter mais 10 mil no fundo imobiliário, opa, mais 5 mil aqui no fundo imobiliário, mais 5 mil nesse outro fundo imobiliário, mais 5 mil nesse outro fundo imobiliário, e eu vou destinar R$2.000 para o meu day trade, beleza? Então você começou a preencher aí a sua planilha, tá? Então vamos na primeira semana. Bom, eu tenho esse Tesouro NTNB, ele saiu de 5 mil, ele foi para quanto? Você vai entrar lá no site da sua corretora, no site, e vai preencher, ele saiu de 5 mil, foi para 5.007, 5.007
5.007,34, tá? Você preencheu, beleza? O seu investimento no Tesouro Selic ele foi para quanto? De 5.000 ele foi para 5.006,84. E aí você vai preenchendo o quanto cada investimento desse te retornou. 5.009,45, o outro saiu de 5.010,98. E aí você vai preenchendo de acordo com o capital seu que cresceu. Enfim, você vai utilizando essas informações para você poder preencher, tá certo? Então só estou começando a ilustrar aqui, só para você ter uma sensibilidade. E aí onde que eu começo a olhar a mágica? Vamos supor que você... O que é importante, que todos esses seus investimentos, ou a maioria deles, eles vão dar margem de garantia para você fazer day trade. Então esse dinheiro que eu tenho aqui, ele vai ser um dinheiro que está disponível em conta, tá? Para eventualmente cobrir um stop e tudo mais. Então não necessariamente ele tem que estar alocado caso você faça operações de day trade, mas todos os outros vão estar alocados. E você vai preenchendo. Pô, essa semana eu fui lá e fiz operações de day trade e ganhei R$150. Meu novo capital é 2.150. Beleza. Então aqui você já começa a entender, ó, a sua primeira semana, como que ela foi preenchida. Na minha primeira semana eu ganhei R$252, que nada mais é do que o rendimento que eu tive de vários investimentos, e o meu capital ele saiu de 50 mil e ele vai agora para 50.250, e ele cresceu 0,5%. Então você vai conseguir entender que a tua carteira ela está rendendo, e assim você vai preenchendo sucessivamente a segunda semana, a terceira semana e a quarta semana. Então só para você ter uma sensibilidade, basicamente é assim que eu preencho. À medida que você for preenchendo, todas as outras informações aí, elas estarão preenchidas automaticamente. Tanto aqui a parte do mapa de distribuição de patrimônio, quanto nos seus investimentos. Espero que essa planilha seja útil aí para você alcançar a sua alta performance nos seus investimentos. E lembrando que os seus investimentos ele vai crescer com a forma inteligente de você distribuir aí o seu patrimônio, de uma forma que venha a ter retorno de vários lados. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.